Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Quantos têm a Santa Bíblia? Ergam-na para que eu possa ver. Ótimo. Nós vamos terminar o exame da unidade sermônica que iniciamos domingo próximo passado. Vamos terminar de examinar a transfiguração. Essa é a 51ª exposição sequencial deste evangelho. Eu te convido para abrir o texto sagrado. Marcos, Evangelho de João Marcos, capítulo 9, versículos 6 a 8. Você acompanha na sua tradução, eu leio a partir da Ara. 6 dias depois dos eventos que estão acima, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sóis à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom estarmos aqui, e que façamos 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles atemorizados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente Jesus. Pai, fala conosco agora. Queremos ouvir a tua voz. Não permite que nada atrapalhe a nossa concentração e avidez em receber a tua palavra, Pai. Não permite que o diabo lance imagens, sons ou qualquer coisa que venha nos distrair. A teu povo não veio aqui para ouvir um homem, mas veio para ouvir a tua voz. Fala conosco, nós te pedimos. Abre os nossos olhos a fim de que possamos contemplar as maravilhas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A transfiguração, como dissemos domingo passado, é uma cena importantíssima na vida de Jesus. A glória e o esplendor do eterno Filho de Deus, oculto debaixo da carne, é revelada a 3 de seus discípulos e registrada no Evangelho, para que a nossa confiança em sua divindade seja inabalável. Acertadamente, o apóstolo João disse as seguintes palavras: na verdade, Jesus fez muitos sinais. Estes, porém, registrados nas Escrituras, foram registrados para que creiais que Jesus é o Messias, é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, sejais religiosos? Não. E crendo, venham para a igreja? Não. E crendo, tenhais vida eterna. Você tem vida, meu irmão? Você tem vida eterna no seu coração? É para isso que esses sinais foram registrados nas páginas da Santa Bíblia. A transfiguração é um sinal magnífico, talvez o maior de todos os sinais, quando a divindade do Cristo é exposta. 3 perguntas ficaram pendentes na nossa última exposição. Os irmãos lembram que a gente ficou com 3 questões pendentes. A primeira pergunta que ficou foi: nós nos reconheceremos no céu quando lá chegarmos? Por exemplo, eu vou saber que a tia Nora Raiker Lages é aquela pessoa e não a outra? A segunda pergunta que ficou pendente: a respeito do que Elias e Moisés falavam com Jesus no versículo 4?
O texto simplesmente diz que eles estavam falando com Jesus. A respeito do quê? Em terceiro lugar, qual o significado ou importância da afirmação do Pai no verso 7b? Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Vamos endereçar as três questões. Nós já vimos que na transfiguração de Jesus, o seu rosto resplandecia como o sol e suas vestes tornaram-se brancas como a luz, Mateus 17, 2b. Em meio a um clarão absurdo, lemos em Marcos 9:4 que apareceram Elias, o profeta tisbita, e Moisés, o profeta legislador. Já vimos que essas duas figuras são peças centrais na antiga aliança. Eles representam a lei e os profetas. Aqui então nós chegamos na pergunta: nós nos reconheceremos no céu? Absolutamente sim, sem qualquer dúvida, baseado não em achismos, baseado não em opinião, mas baseado na Bíblia. A minha opinião não tem valor de nada, nem a sua, mas o que a Bíblia diz tem muito valor. O que eu penso, o que eu acho, isso tem pouco valor, digamos assim, os meus achismos. Mas o que a Bíblia ensina tem todo o valor. Amém, meus irmãos? Então eu queria apresentar quatro evidências, para que a gente não fique o culto inteiro apresentando muitas evidências. 4 evidências. A primeira evidência vem do nosso próprio texto. Os apóstolos reconheceram Moisés e Elias sem jamais terem visto essas pessoas. Os 2 personagens aparecem ao lado de Jesus de forma distinta, clara e reconhecível. Versículo 5, Pedro disse a Jesus: mestre, bom estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor Jesus, outra para Moisés, identificado, e Elias. Obviamente não existiam pinturas na época, não existiam quadros, retratos, imagens desses 2 homens, para que servisse de base para o que Pedro e os outros apóstolos viram. Eles reconheceram pelo Espírito que as figuras ao lado de Jesus eram o legislador Moisés e o profeta Elias. Considerando que ambos não tinham ainda os corpos ressuscitados, como eles e todos nós teremos, a alma de ambos se tornou visível, como no caso dos anjos, que também são seres imateriais, mas que se tornaram visíveis aos olhos dos pastores nos campos de Belém, por exemplo, em Lucas 2:13. Chama nossa atenção ainda o fato de que Moisés e Elias falam, interagem com Jesus, o que revela a realidade consciente no mundo espiritual. Diferente do que ensinam, por exemplo, os testemunhas de Jeová ou os adventistas. Segunda evidência de que nós nos reconheceremos no céu. Segunda evidência, você que gosta de anotar. Davi tinha certeza que veria não qualquer bebê, mas o filho de Betseba. Onde que está isso? Quando da morte do neném de Betseba, quando a morte é anunciada ao rei, ele diz, 2 Samuel 12:23, 2 Samuel 12:23, eu cito: agora que ela, a criança, agora que ela morreu, por que jejuar? Pergunta retórica. Poderei eu trazê-la de volta? Aí ele afirma: eu irei até ela, a criança, mas ela não voltará para mim. Então Davi tinha completa certeza que ele viria aquele bebê que morreu quando chegasse no céu. Isso aqui é um grande consolo, trouxe consolo para a alma dele e traz consolo para todos nós que perdemos bebês. Isso traz um grande consolo. Nós não temos como entrar aqui na situação salvífica de crianças, mas basta dizer de uma maneira muito rápida de que a qualquer criança, isso aqui é uma conjectura a partir deste fato.
de que qualquer criança que morre, o mérito de Cristo, ou a pessoa que é débil mental, enfim, o mérito de Cristo é imputado à pessoa. Tá certo? Não é que é inocente e que está tudo bem, não. O mérito de Cristo, a obra que Cristo fez, é imputada sobre a pessoa. Da mesma maneira como o mérito de Cristo é imputado sobre mim quando eu aceito, quando eu recebo Cristo. Tá bem? Isso aqui é fora do que a gente tem a dizer hoje de manhã, mas é bom, só para que fique claro para os irmãos. Terceira evidência. A primeira foi o aparecimento claro de Moisés e Elias, a segunda é o bebê de Davi. A terceira evidência de reconhecimento pessoal é o relato de que Abraão, Isaque e Jacó acompanharão a nós no céu. Essas pessoas distintamente. Isso vem dos lábios do próprio Cristo, em Mateus 8:11. Mateus 8:11. Digo a vocês que estavam diante de Cristo naquele momento, muitos virão do Oriente e do Ocidente, nós do Ocidente, e tomarão lugar à mesa com quem? Com Abraão, Isaque e Jacó no reino de Deus. Nós reconheceremos Abraão, reconheceremos Isaque e reconheceremos Jacó, pessoas. Note cuidadosamente o que diz Jesus aqui nesse versículo. No céu, adicionalmente, Jacó usufrui da companhia de seu pai Isaque e de seu avô Abraão. Aprendemos aqui que nós reconheceremos os nossos familiares quando chegarmos na glória. Claro, aqueles que morreram em Cristo, obviamente. Eu verei outra vez meu pai, Joe. Esse aqui é meu pai, Joe Hiker. Eu verei alguém que nunca vi aqui, que é o meu avô, David Bowman Hiker. Ele morreu antes de eu nascer, eu verei ele. Este fato deve servir de grande consolo para nós que desejamos ver nossos amados parentes outra vez. Como eu acabei de dizer, eu me refiro a parentes que receberam a Cristo como Salvador, que tem Cristo Jesus pago, que Cristo Jesus pagou pelos seus pecados. E por falar, quarto, e por falar em ausência e consolo de nossos queridos, na quarta evidência de reconhecimento, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18, eu vou ler na NVT, porque eu penso que fica mais claro, o texto fica bem vivo diante de nós. Eu leio na Nova Versão Transformadora, 1 Tessalonicenses 4, 13 em diante. Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá com os que já morreram. Aí a metáfora, os que dormem, é colocada explicitamente, para que vocês não fiquem tristes como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado, também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós, os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele, Jesus, antes daqueles que já morreram, pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo, com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão, depois com eles, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Aprendemos aqui que alguns dos crentes tessalonicenses estavam entristecidos, porque seus queridos haviam morrido. Paulo nos ensina que eles, que já morreram, lemos no texto, seriam reunidos com os que estivessem vivos quando do retorno de Jesus. Isso é uma evidência clara de que reveremos os nossos amados que morreram em Cristo. No céu, os nossos relacionamentos serão plenamente aperfeiçoados, de forma que no céu não haverá necessidade de sermos filhos, cônjuges,
pais ou o que quer que seja, para realizarmos o amor que nos é ordenado por Deus. 1 João 4, 11 e 12. Amados, visto que Deus nos tanto amou, certamente devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e seu amor chega em nós à expressão plena. Então não vai haver necessidade de vínculo, como nós temos hoje aqui. O meu pai será meu irmão em Cristo, a Betina será minha irmã em Cristo, mas eu a reconhecerei completamente. Amém, meus irmãos? Então nós vimos 4 evidências, há várias outras se os queridos quiserem anotar. Por exemplo, em Lucas 16, 19 a 31, quando Lázaro é pessoalmente identificado, o milionário que morreu com Lázaro. Um outro exemplo, o reconhecimento dos crentes corintianos por Paulo, em 2 Coríntios 1,14 e etc. Então há várias evidências aí de que nós nos reconheceremos quando chegarmos na glória. Eu penso que isso traz grande alegria também aos nossos corações. Eu quero ver Jesus, Cristo, o meu amado Senhor, mas também eu quero conhecer outras figuras que eu tenho estudado tanto. Por exemplo, eu tenho estudado muito Paulo. Paulo, já pensou o prazer de você sacudir a mão de Paulo? Puxa vida! O evangelista João Marcos, que nós estamos estudando. Ei, João Marcos, estudamos o teu evangelho lá na primeira igreja batista do Pará. Muito legal a gente conhecer essas pessoas. Eu dei muito da minha vida, eu dei quase 4 anos da minha vida estudando a vida de um grande batista puritano chamado Benjamin Kitt. Eu quero ter o prazer. Olha, eu estudei muito sobre você quando eu fiz doutorado. Um prazer te conhecer. Então nós vamos saber quem são as pessoas. Na hora, não haverá necessidade de apresentações, como não houve necessidade de apresentações para Pedro, Tiago e João, de Moisés e Elias. Vamos adiante então na transfiguração. A segunda pergunta que ficou pendente foi a seguinte, versículo 4. A respeito do que Elias e Moisés estavam falando com Jesus? A NTLH, a nova, a versão NTLH, alguém me socorre aqui, nova tradução da linguagem de hoje, lê assim, os 3 discípulos viram Elias e Moisés conversando com Jesus. Bacana essa tradução, né? Conversando com Jesus. A respeito do que conversavam eles? A respeito do que falavam eles? A resposta está no texto paralelo. Deixa um dedo aí em Marcos e avança para Lucas, que é o próximo evangelho. Lucas 9, 30 a 31. Acompanha comigo. Lucas 9, 30 e 31 está a resposta para essa pergunta. De repente, Moisés e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Tinham um aspecto glorioso e falavam, está aqui, sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Versículo um tanto enigmático, não? Um tanto cripto esse versículo. O que é essa palavra partida? Ou, para ser preciso, o exodon de Jesus, o êxodo de Jesus. Essa palavra aí, traduzida aqui na Ara como partida, ou saída, algumas traduções, como é que está na tradução de vocês? Algumas traduções têm saída, não? As traduções variam um pouco. Essa palavra aí, exodon, pode perfeitamente ser traduzida como morte. Por exemplo, em 2 Pedro, Pedro se refere a respeito da sua morte como exodon. Quer ver onde está isso? 2 Pedro 1, 13 e 15. 2 Pedro 1, versículos 13 e 15.
Eu vou ler e eu vou inserir algumas coisas. Diz Pedro: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, neste corpo, despertar essas lembranças em vocês. Pedro pregava os mesmos sermões várias vezes, e não tinha problema nenhum com isso. Pastor que está muito preocupado em não repetir sermão e pregação, não é como os apóstolos. Os apóstolos não tinham problema nenhum em repetir os mesmos ensinos infinitamente, como a gente está vendo aqui. Despertar essas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, o meu corpo, como efetivamente o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Jesus já havia dito a Pedro que ele ia morrer. Mas, 15, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois de minha exodom, depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Então, Elias e Moisés estavam falando sobre a morte de Jesus. O assunto era a morte de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Aparentemente, os dois grandes representantes divinos estavam encorajando o homem Jesus na tarefa de morrer pelos pecados da humanidade, tarefa essa dificílima, como o próprio Cristo admite posteriormente: Pai, passa de mim esse cálice. É o que lemos em Mateus 26, 37 e 39. Jesus levou consigo os filhos de Zebedeu, tomado de tristeza e de angústia. Minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui comigo, vigiem. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre seu rosto, orando, e disse: Pai, se possível, que passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. No próprio contexto de nosso texto, Jesus havia falado sobre essa morte. Volta para Marcos, tu que fostes para Lucas, volta para Marcos. Jesus havia falado sobre este momento. Tu lestes o capítulo 9, ali do 2 em diante, bate os olhos um pouquinho em cima, Marcos 8:31. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, fosse rejeitado pelos principais sacerdotes, fosse rejeitado pelos escribas, está aqui, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. A impressão geral nas entrelinhas é que a morte de Jesus era uma tarefa gigantesca a ser realizada. Imagina alguém que tem que escalar o Everest, escalar é uma tarefa, era uma obra a ser realizada. Era um cálice que ele tinha que beber. Vocês lembram daquele episódio que 2 dos discípulos, se eu não me engano, Tiago e João, disseram assim: deixa que a gente sente do teu lado. E Jesus: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês têm condições de tomar o cálice que eu vou tomar? Vocês têm condições de passarem pelo batismo que eu vou passar? E eles, pasmem, disseram: temos. É muito sem noção, né? É muito sem noção. Temos. Passar pelo batismo que tu vai passar, pelo sofrimento, pela luta. E de fato ambos foram martirizados, acabaram passando por uma grande luta, como Jesus. Mas a ideia aqui é que Jesus tinha uma tarefa a ser realizada. A morte de Jesus era uma obra a ser feita, um batismo, um cálice a ser tomado. E aí então as duas grandes figuras estão de alguma maneira encorajando. Vale a pena frisar ainda, isso aqui é bem interessante, que a partida, o exodom de Jesus, ouçam, libertaria a humanidade da escravidão, do pecado, tal qual o exodom de Moisés libertou Israel da escravidão de Faraó, um tipo de Satanás promotor do pecado. Paridade perfeita entre as duas partidas, as duas saídas. Resumindo então, a resposta para a pergunta a respeito do que
falavam Elias e Moisés com Jesus? Eles falavam sobre sua morte em Jerusalém, uma colossal tarefa profética, na qual os pecados do mundo seriam pagos. A terceira pergunta que ficou pendente foi: qual o significado ou importância da afirmação de Deus Pai no verso 7b? Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. O contexto desta pergunta, o contexto imediato, envolve a interrupção de Pedro na cena da transfiguração, como lemos do versículo 5 a 7, acompanha comigo, de novo, Marcos 9, 5 a 7, então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias, pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: este é meu filho amado, escutem a ele. Diante daquela cena linda de glória e esplendor, com o rosto de Jesus brilhando como o sol, com o aparecimento de Moisés e Elias, também em aspecto glorioso, Lucas 9, diante daquele trio majestoso, Pedro sugere que ele, Tiago e João fizessem 3 abrigos, um para Jesus, outro para Moisés e outro para Elias. Pedro, atentem, não queria que aquela experiência terminasse, pois no contexto paralelo de Lucas, lemos que depois que ambas figuras conversaram com Cristo, os dois estavam, abre aspas, se retirando de Jesus. Eles estavam partindo companhia com Jesus. Lucas 9, 33. Noutras palavras, a tremenda experiência espiritual parecia se encaminhar para um final, mas Pedro, sem bem saber o que dizer, não queria de modo nenhum que aquele momento glorioso acabasse. E esse tipo de atitude, eu fiquei pensando, é comum. Eu penso que vários de nós já experimentaram situações desse tipo. Eu estava lembrando de retiros espirituais, alguns maravilhosos, e quando os dias estavam chegando no fim, eu pensava: puxa vida, lá vou eu ter que voltar para o mundo, enfrentar as lutas e tentações. Eu estava tão abrigado aqui. Talvez você já tenha tido esta sensação. Às vezes, um outro exemplo, experimentamos um culto gloriosíssimo, e ao sairmos daqui pensamos: puxa, como seria bom se nós pudéssemos alongar essa experiência para o resto da semana. Eu me lembro que nós tivemos hospedando o casal Merck, da vez, não dessa última vez, mas da 2 vezes atrás, e nós tivemos um culto arrebatador aqui. Tivemos orquestra, um culto maravilhoso aqui, né? Batismo, o pau quebrou de diversas formas, e quando nós íamos para casa, todos nós esgotados, o casal Merck disse, o doutor David Merck disse: puxa vida, eu acho que eu já podia partir para o céu depois de uma experiência dessa. Foi tão gloriosa a experiência que nós tivemos. Isso, então Pedro não queria que aquilo parasse, ele não queria que aquilo terminasse, e ele tentava, então, vamos alongar isso aqui o mais que pudermos. Todavia, isto não é o ponto de maior significado desse texto. A grande importância do Pai dizer, a ele ouvir, como diz a Ara, é que a dispensação da lei dos profetas passou. Eu vou parafrasear aqui, escutem a minha paráfrase aqui, a voz do Pai, expandida: não nivelem, meu filho amado, a Moisés e Elias, não coloquem em pé de igualdade a antiga aliança com a nova, porque 3 tendas iguais, por assim dizer, não nivelem, não ouçam mais a Moisés e Elias, a ele ouvir. Dá para entender, meus irmãos? A antiga dispensação está passando, não ouçam mais os profetas e o legislador, agora a ele ouvir. Este é o significado do texto aqui,
de Marcos 9:7. Cristo veio a esse mundo para inaugurar um novo momento. Este é o cálice da nova aliança, que nós dissemos todas as vezes que celebramos a ceia. Temos aqui a resposta, então, para a terceira pergunta pendente. O significado da voz do Pai é a mesma que coloca Jesus numa posição superior a qualquer anjo, profeta, pastor, professor ou qualquer criatura no céu e na terra. Lemos um texto belíssimo que fala sobre o Senhor Jesus, no prólogo de Hebreus. Por muito tempo, Deus falou de várias maneiras e de diversas formas aos nossos antepassados por meio dos profetas. Agora, quando ele escreveu a carta, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é, e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois dele nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. O que revela que o Filho é muito superior aos anjos e ao nome que ele herdou, superior ao nome de todos. Uma aplicação prática desse princípio aqui. Todas as vezes que eu colocar qualquer pessoa entre mim e Jesus, uma nuvem escurece o nosso entendimento, como nós vemos aí no versículo 7, a seguir vem uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz. O crente tem livre acesso a Deus por meio de Cristo, e consequentemente o crente não deve depender de um líder espiritual, de um profeta, de um pastor, ou quem quer que seja. Nós devemos ter muito cuidado para que nós não nos apeguemos a um determinado líder, colocando ele entre nós e Deus. Se fizermos dessa maneira, o nosso entendimento ficará anuviado, obscurecido. Me preocupa muito quando ouço irmãos que têm este ou aquele pastor quase que como infalível. Isso me preocupa muito. Não, eu não vou para o culto porque o pastor Raik não está pregando. Que é isso? Me preocupa quando pessoas, líderes, quem quer que seja, sejam colocados numa posição indevida. Isso entenebrece o entendimento. Não que nós não devamos ter pastores, afinal de contas eu sou pastor de vocês, então é bom que os queridos tenham em conta aquilo que é ensinado pelo pastor Paulo, pelo pastor André, por mim. O problema aqui não é esse, o problema é uma elevação indevida de qualquer pessoa que se põe entre você e Deus. Somente Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Um outro caso muito frequente é pessoas que buscam profetas para revelar o futuro e dizer a eles o que devem fazer. Isso é muito comum em alguns meios. Eu observo pessoas que se tornam dependentes para que o profeta diga o que é que ele deve ou ela deve deixar de fazer. Isso é muito preocupante. Vivemos no final dos tempos e vemos as profecias bíblicas se cumprindo, com todo tipo de engano promovido pela astúcia de líderes inescrupulosos. Se você coloca alguém de uma maneira muito elevada entre vocês, você é candidato ao engano. Você é um sério candidato ao engano. E enganos superabundam nos nossos dias. Enganos para atrair, por exemplo, pintar a igreja de preto. Talvez algum de vocês não saibam, mas isso é muito comum. É uma tática para supostamente atrair, é um engano. Pastores, coachings de autoajuda, tem sido muito comum isso também. Cerimônia de batismo no Rio Jordão. Como eu vejo discussão, a pessoa sendo rebatida. Por falar nisso, outro dia, chegou uma nova aí, da astúcia,
de uma pessoa que frequenta aqui a igreja, ficou um pouco incomodado, porque pessoas da família dela foram dito por um pastor que era para fazer um batismo de reforço. Eu nunca tinha ouvido falar de batismo de reforço na minha vida. A pessoa até disse, não, o pastor estava dizendo que ele ia colocar uma piscina de plástico, e aí ia fazer esse reforço. Eu disse, que engano. E como que o povo de Deus é tão facilmente enganado por abobrinha ridícula desse tipo? Por quê? Porque dá ao pastor, no caso, uma posição que não é devida. O que diz a Bíblia? Eu disse até para esse irmão, meu irmão, o que diz a Bíblia sobre batismo de reforço? Você não vai encontrar isso nas Escrituras. Enganos, profetas curandeiros internacionais, igrejas com luzes de boate e por aí afora. E qual é a causa de tanta cegueira? Colocaram pessoas no lugar de Jesus e uma nuvem os envolveu. Ao invés de buscar Cristo em sua palavra, buscam depender de pessoas. Caminhando para o final, na transfiguração, Jesus provou ser quem Pedro havia dito. Quem os homens dizem que eu sou? Fulano, ciclano e beltrano. E vocês? O que é que vocês dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Messias, o eterno Deus. E Jesus, na transfiguração, mostrou para eles quem ele era. Deu uma prévia da resplandente glória. E essa experiência dos apóstolos deixou profundas marcas no coração deles. 50 anos depois dessa experiência aqui da transfiguração, olha o que João diz, e nós vimos a sua glória, a glória do unigênito Filho de Deus. Olha como a experiência tocou no coração dele. Nós vimos, Pedro diz, o que nós pregamos não é fábula inventada, nós vimos a sua glória no Santo Monte, que nós lemos no sermão passado. No futuro bem próximo, não somente os crentes, você e eu, mas todos os habitantes da terra verão a glória do Cristo. Vejam, ele vem com as nuvens do céu e todos o verão, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as nações da terra se lamentarão por causa dele. Sim, amém. Aí Jesus fala, eu sou o alfa e o ômega, eu sou aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Messias, o Rei Jesus, que adoramos no nome dele mesmo, amém.